Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira para finalizarmos essa semana e também finalizarmos a leitura de mais um livro da Bíblia, né, meu amor? Graças a Deus. Hoje nós vamos concluir com vocês a leitura do profeta Ezequiel e já queremos convidar aqueles que estão talvez acessando pela primeira vez ou a acompanhar o finalzinho dessa leitura a meditarem conosco diariamente. Eu e a Rafa estamos em Austin, no Texas, então aqui no horário central dos Estados Unidos, a cada manhã às 6 horas da manhã. Para muitos de vocês que estão no Brasil, às 8 horas, horário de Brasília, nós iniciamos de domingo a sexta essa meditação com o propósito único de meditarmos nas Escrituras Sagradas e orarmos pelas nossas famílias. Sim, então nós convidamos a você a se unir a nós, se você já não está fazendo esses devocionais na manhã conosco, ou durante a tarde, à noite. Tantas pessoas se unem a nós ao longo do dia, Sim. Então nós convidamos a vocês. Então agora nós vamos orar, pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo aqui e agradecer também por mais um ciclo que se finaliza, né, meu amor? Sim, esse é um texto muito lindo que vamos ler hoje. Vamos ler tanto o capítulo 47 quanto o capítulo 48. Te convidamos a acompanhar conosco. O apóstolo João teve uma visão muito semelhante ao que vamos ler aqui, relatado por Ezequiel no capítulo 47, quando ele mostra o rio de água viva que flui do trono de Deus. E o apóstolo João conclui não apenas o seu livro do Apocalipse, mas no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, o apóstolo João escreveu: essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então, diante de tantas fake news, diante de tantas notícias que nos bombardeiam, vivemos em uma era com tanta informação, vale a pena nós dedicarmos alguns minutos para ouvirmos palavras que são verdadeiras e dignas de confiança. Essa visão apresentando o fluir do rio que desce do trono de Deus também está registrada em Joel, no capítulo 3, verso 18, Zacarias, capítulo 14, verso 8. Todos eles relatam porque tiveram essa mesma visão de um rio que brota do trono de Deus e flui abaixo. Nós vamos ver o significado desse rio e o que nós podemos aplicar à nossa própria família sobre essas palavras que são verdadeiras e dignas de confiança. Sim, durante todos esses dias, essas semanas que nós estivemos aqui lendo Ezequiel, nós vimos altos e baixos, momentos de extremamente difícil, de juízo do Senhor, mas tempo Deus mostrando a esperança, a Sim. reconstrução, a novidade, a reconciliação, a perdão de pecados. Então é isso que Deus quer. Então, se você também deseja, se você está chegando aqui hoje e deseja assistir os vídeos anteriores, nós temos no podcast, seja no Spotify ou no Apple Podcast. Nós temos também no YouTube Família e Fé e aqui no Facebook, se você está online ou ao longo do dia conosco também no Facebook. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor para abençoar. E eu quero mandar um abraço especial para minha sogra Silvia, que está aí online conosco. Beijo, sogrinha, Deus abençoe muito. Então vamos orar juntos. Obrigado. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, a tua proteção sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Nós sabemos que o Senhor é o Deus conosco, o Deus presente, que disse que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então nós queremos diante de ti, Pai, o Todo-Poderoso, o soberano Senhor, como tantas vezes nós declaramos na leitura, Pai, de Ezequiel, pedindo, Senhor, toma esse tempo devocional diante do Senhor, falando conosco, abrindo os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para nós ouvirmos a tua palavra e dá-nos entendimento, Pai, um coração que tenha entendimento Amém. De quem o Senhor é, Pai, da tua força, do teu poder, da tua soberania. Então, muito obrigado por mais esse livro que nós concluímos e continue falando, Pai, ministrando, nos ensinando os teus caminhos. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então Ezequiel capítulo 47, a visão do rio de águas vivas, rio que flui do trono de Deus, representando o mover do Espírito Santo através da igreja, trazendo cura e vida abundante. Eu estava pensando enquanto a Rafa orava, se Deus pode curar as nações, e de fato Ele pode, muito mais Ele pode curar você, que está hoje num leito de enfermidade, está passando um momento difícil na sua saúde. O nosso Deus é um Deus que cura, o seu nome é Jeová Rafá. Diz assim, Ezequiel 47, o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste.
pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía para o lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Isso nos lembra do Salmo 1, que fala daquele que medita nas escrituras sagradas dia e noite. Será como uma árvore plantada à beira de riachos, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Então Ezequiel via esse grande rio descendo do trono de Deus, e ele via árvores de um lado e árvores do outro lado deste rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Aqui ele está fazendo menção ao Mar Morto. O Mar Morto é um lugar cheio de sal, de tão salgado que ele é, porque ele recebe a água que desce do Jordão, mas ele está tão baixo, abaixo do nível da terra, que ele não consegue desaguar no mar. Então, por concentrar sal, não existe vida, não existe um único peixe. Você não pode nem beber da água que está nesse mar. Diz que ele entra no mar e quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce. De modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Amém. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Sim, olha que coisa mais linda, assim como o Tiago disse também, nos remete ao Salmo 1, mostrando aquele homem que confia na palavra do Senhor. Então esse é o rio que traz essa cura, esse rio que traz essa prosperidade, dando peixes, frutos, e esse é o rio de Deus, né, Sim, meu irmão? assim como a visão que estamos lendo desde o capítulo 40, quando Ezequiel começa a ter essa visão apresentada pelo homem, que claramente é o próprio Jesus, que está lhe mostrando o templo do Senhor, o ministério da igreja. Essa é uma visão que fala do futuro, com uma linguagem simbólica, mas ela mostra claramente com o fluir dessas águas, como o Espírito Santo atua através da igreja, trazendo na vida do crente uma vida de abundância, uma vida que por onde passa manifesta cura, libertação, prosperidade. Nós temos ensinado os nossos filhos a temerem ao Senhor, a buscarmos conhecer a palavra de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. E um dos atributos, uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é que por onde ela passa, ela deixa o ambiente melhor do que onde ela chegou. Mesmo quando vai num banheiro público, deixa aquele lugar melhor do que estava quando chegou. Quando entra em um quarto ou sai de uma mesa, deixa mais limpo, mais organizado do que estava antes. A partir do momento em que a igreja descobrir ou perceber esse poder, essa autoridade que tem para fluir o rio de Deus, nós vamos ver tanto mais cura, tanto mais libertação, tanto mais do reino de Deus sendo manifestado na terra e a perfeita vontade de Deus sendo feita nas nossas famílias, nas nossas comunidades, assim como ela é feita no céu.
Esse rio também é relatado em Joel capítulo 3, Zacarias capítulo 14, e a Bíblia conclui em Apocalipse 22 com a mesma visão, quando João relata a visão que o anjo do Senhor lhe mostrou desse rio que flui do trono de Deus. Então essa visão acontece hoje através da igreja, mas ela certamente tem também uma manifestação futura ainda maior, que nós vamos ver com os nossos olhos, pois como o apóstolo João disse, essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós vamos concluir a partir do capítulo 48, vamos pular para o capítulo 48 no verso 30. Nesse ínterim, Ezequiel vai detalhar mais algumas medidas e como aquela terra que ele viu seria distribuída entre as 12 tribos de Israel. E aqui diz assim no verso 30, essas serão, Ezequiel 48, 30, para nós concluirmos essa leitura. Essas serão as saídas ou as portas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 4.500 côvados de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. Mesmo a igreja sendo a união do povo de Israel com os gentios, formando um único corpo, como o apóstolo Paulo nos ensina, Romanos 10, Romanos 11, nós vamos ver que o nome de Israel vai ser identificado nas 12 portas, lembrando que essa salvação, esse agir de Deus começou a partir do povo de Israel, conforme a soberania e a escolha de Deus. Deus disse a Abraão, né, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência dele. Amém. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas, a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. No lado sul, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zebulon. E no lado oeste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 18.000 côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está ali. Amém. Que lindo. Jeová Shammah. O Senhor está presente, o Senhor está ali. Algo interessante é que nessa visão que Ezequiel coloca no final do seu livro, do capítulo 40 ao capítulo 48, ele em nenhum momento menciona que essa cidade é a cidade de Jerusalém. Ele não dá um nome a essa cidade, o que deixa claro para nós que essa é a nova Jerusalém, ou uma cidade para o povo de Deus no futuro. Hoje, nós que somos cheios do Espírito Santo, já desfrutamos essa vida de Deus, já podemos ver esse fluir de Deus pelas ruas das cidades, mas haverá ainda uma manifestação futura maior ainda, e essas são palavras verdadeiras, dignas de confiança, que trazem esperança no nosso coração. Então, se hoje você está atravessando um momento de dificuldade, receba essa palavra como uma palavra de esperança ao seu coração. Você que já é cheio do Espírito Santo, seja relembrado do seu chamado e da responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus, de fazer esse rio de Deus fluir onde estivermos e por onde passarmos. E se você não tem experimentado ainda, se você quer conhecer mais da pessoa de Jesus, se você quer conhecer quem é o Espírito Santo, essa oferta está disponível para você agora mesmo. O profeta Isaías escreveu: aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Então essa água que flui do trono de Deus está disponível de graça a você que simplesmente deseja orar conosco agora e dizer: sim, eu quero experimentar, eu quero provar disso. Amém. Que a palavra de Deus está falando. E na palavra mostra também que onde esse rio passa, ele traz cura, todas as coisas são saneadas ao redor do que ele está. Então, a vida. Então, eu vi ali que a Cris, né, que a Cristina pediu oração pela saúde dela. A minha sogra também, nós temos orado pela saúde dela. E se você também quer colocar diante desse rio de Deus que passa trazendo cura, saneando tudo aquilo, vamos colocar diante de Deus, que é o Deus soberano, todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas. E nós cremos no cuidado, na proteção, na cura dele, como o Tiago disse, ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele curou no passado, ele continua curando e ele curará no futuro, porque ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Então nós cremos no Senhor. Sim, vamos orar, colocando diante de ti. Bom dia para todos vocês que estão conosco e estarão ao longo desse dia.
Pai, Graças te nós damos, queremos Pai. colocar diante de Ti, Pai, nossas vidas, nossos corações, a nossa confiança no Senhor, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus cuidadoso e amoroso que nos conhece, Pai. O Senhor conhece quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos. O Senhor sabe, Pai, os nossos pensamentos, sabe, Pai, tudo aquilo que tem passado em cada um dos nossos corações. E o Senhor é o Deus que sabe de todas as nossas necessidades. Então, eu quero colocar diante de Ti, Pai, enquanto nós finalizamos mais esse livro, que tantas palavras, tantos aprendizados, tantos ensinamentos a respeito do Senhor, e finalizando mostrando, Pai, sobre esse rio que flui do Teu trono, esse rio que traz vida, esse rio, Pai, que transforma águas salgadas em água doce, esse rio que tira, Pai, onde há morte e traz vida, traz frutas, traz peixes, traz prosperidade, traz, Pai, multiplicação. E é isso que eu te peço, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre cada pessoa aqui que está colocando, Pai, seu pedido de oração. Em especial, Pai, eu quero colocar os pedidos por cura, Pai. Que as tuas águas, Pai, que o teu rio, Pai, flua sobre o corpo das minhas irmãs, Senhor, sobre os meus irmãos, sobre todos aqueles que precisam de cura, Pai. Aonde flui o teu rio, Pai, são saneados. Então saneia, Pai, todo tipo de enfermidade, que o Senhor mesmo toque, Pai, do alto da cabeça à ponta dos pés, cada uma dessas pessoas que tem colocado a sua saúde. E nós declaramos, Pai, cura em nome de Jesus. Pelo poder, Pai, do Senhor, manifesta a tua cura, Pai. Visita essa mulher, visita esse homem, visita essa criança, Pai, aonde quer que eles estejam, e traga cura, Pai, traga cura, libera o teu rio, libera as tuas águas, libera a tua palavra, Pai, basta uma palavra do Senhor, e nós sabemos que o Senhor pode curar. Então, Pai, que diagnósticos sejam revertidos, Pai, assim que seja. Doenças sejam saradas, se há algo de errado dentro de qualquer corpo, que seja retirado, Pai, secado, seja transformado, Pai, porque o teu rio traz transformação. Então nós declaramos vida e vida abundante sobre cada um que está aqui conosco orando, e nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos oferece água viva, Pai, a água, Pai, daqueles que bebem nunca mais terão sede. Então que nós possamos ser revestidos, Pai, do teu Espírito, para nós irmos fortes, sabendo que o Senhor é por nós, e quem será contra nós? Não há, Pai, nada que vem contra nós, ainda que nós possamos passar por sofrimentos, até mesmo enfermidades, nós sabemos que o Senhor é acima e o Senhor é mais poderoso e mais forte, Pai, do que qualquer adversidade. Então nós te agradecemos, colocamos os nossos familiares, as nossas vidas, tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai, tudo aquilo que pertence a nós diante de Ti, pedindo os livramentos do Senhor, pedindo o cuidado do Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor afasta de nós toda imoralidade, todo homem mau, toda mulher, Pai, imoral, com maus, Senhor, intenções, que o Senhor afasta de nós toda a tentação, que o Senhor afasta de nós, Pai, todo pecado, e que as nossas famílias possam viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bênção concluirmos mais um livro. Ezequiel, por muitos, é considerado um livro difícil, mas Deus nos deu tanto entendimento e nós estamos concluindo com essa leitura, com essa visão apocalíptica que tivemos hoje, assim como está registrado em Ezequiel 47, 48, também em Apocalipse 22. Isso nos lembra do que nós vamos ler no próximo livro, começando neste domingo, né, Rafa? Sim. Nós vamos começar um novo livro e te convidamos a participar conosco. Sim, então nós vamos começar o livro de Daniel. Então, que você possa se unir a nós, continuar na leitura bíblica, conhecendo mais da palavra de Deus, e que nós possamos ter novas revelações, entendimento e tudo que é aquilo que Deus tem para falar conosco através da vida de Daniel, que viveu no exílio também na Babilônia. Exato. E se você sabe pelo menos alguma história de Daniel, como Daniel na Cova dos Leões, nós sabemos que Daniel permaneceu fiel, era um homem de oração,
e ele viu os livramentos de Deus, ele viu o favor de Deus, ele viu ele sendo exaltado quando ele quando ele escolheu fazer o jejum e não se submeter às coisas da Babilônia. Então Deus é esse que vai nos ensinar através da vida de Daniel, que foi um homem fiel a Deus, né? No mesmo contexto histórico em que Ezequiel, exatamente no mesmo período, e Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele tem 12 capítulos, nós vamos usar 2 semanas para fazer essa leitura e te convidamos a acompanhar conosco e a compartilhar também essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Deus abençoe muito seu final de semana, Shabbat Shalom, nós nos vemos de volta aqui nesse domingo. Sim. Deus os abençoe, nós amamos vocês. Um abraço.